Fortaleza é feita de memórias, de encontros, de torcidas. São as histórias vividas todos os dias que ao longo do tempo ajudam a definir a nossa identidade. Além de estar presente em cada um de nós, ela pode ser percebida em lugares simbólicos, como o passeio público, no centro da capital cearense. Professor, aqui já morreu gente. Sim, aqui foram fuzilados os participantes desse movimento que defendia a independência do Nordeste em relação ao Brasil, chamado Confederação do Equador. O estádio Presidente Vargas, no Benfica, o PVzinho de Açúcar. Por que esse gramado é tão importante? Alguns dos maiores jogadores do futebol brasileiro desfilaram seu talento no PV. Pelé pisou neste gramado. E em areninhas como o Murilão, no bairro Messejana. Messejana chegou a ter clubes de futebol próprios. Próprios e na primeira divisão do futebol. Na Série A. Na Série A. O Messejana disputou a Série A de 1968. Estes são os pontos de parada de hoje em Fortaleza. Um passeio por boas histórias. Fortaleza, oficialmente, em 2026, completa 300 anos. E cada cantinho da cidade guarda um pouco da nossa história. Conhecer o passado é a melhor forma de entender quem somos e para onde vamos. Por isso, escolhemos locais simbólicos para entender a representatividade de cada um desses lugares e como eles ajudam a contar a trajetória de 3 séculos da capital do Ceará. Em 1864, neste ano foi iniciada a urbanização da mais antiga praça de Fortaleza, o Passeio Público, um lugar de vista privilegiada para o mar, dividido em 3 planos que separavam as classes rica, média e pobre. O passeio público representa de maneira muito categórica o momento em que Fortaleza ganhou ares cosmopolitas. Ele era um sonho antigo da população para ter um espaço de convivência. Vamos lembrar que Fortaleza, da época, era uma cidade que vivia um surto econômico muito próspero. O algodão fazia com que a cidade ganhasse investimentos públicos, ganhasse uma remodelação. E essa população emergente rica, ela via no passeio público o seu local de encontro, onde via nos fins da tarde. É interessante que esse passeio público, esse nível que nós temos hoje, é o nível, digamos, elitizado do passeio. Havia outros 2 níveis que chegavam até mais embaixo, até o mar, onde ficavam as categorias sociais mais inferiores. A obra do passeio público, ela foi construída em um espaço que já era conhecido na cidade, mas que não tinha essa dimensão de ostentação. Não tinha, por exemplo, as estátuas, os monumentos, mas já era um espaço de conhecimento da população de Fortaleza. A construção do passeio é prova que Fortaleza agora é uma cidade grande, rica e próspera. O passeio público é um bem tombado como patrimônio histórico e possui traços marcantes de um período em que Fortaleza passava por um grande processo de transformação sociocultural. O tombamento é fundamental para a preservação da memória. Nós somos o que somos porque lembramos de onde viemos. Mesmo reconhecendo que o que sobrou do passeio público é apenas a área da elite, é bom lembrar que nesse pedaço da cidade, Fortaleza viveu dias de muita prosperidade. A história de Fortaleza passou nesse espaço e vivê-la até hoje é, sem dúvida alguma, um marco importante para a nossa identidade como fortalezenses numa cidade que tem 300 anos. As árvores centenárias que dão ao passeio público uma sombra especialmente agradável são um dos grandes atrativos desta área da capital cearense. Ao longo dos anos, o passeio público recebeu vários nomes: Campo da Pólvora, Largo de Fortaleza, Largo do Paiol, Largo do Hospital da Caridade, Praça da Misericórdia.
até que em 1879 foi batizada de Praça dos Mártires, em referência aos revolucionários da Confederação do Equador, executados na capital do Ceará. O passeio público fica nos fundos do Forte de Nossa Senhora da Assunção, que dá nome à nossa cidade. No século XVIII, quando o forte foi erguido, quando a cidade passou a ser vila, nós vamos encontrar aqui o Campo da Pólvora. Nada mais era do que um espaço para treinamento e tiro ao alvo dos militares que serviam no forte. No século XIX, aqui começa a funcionar o que nós podemos chamar de Campo dos Mártires, porque foi aqui no passeio público onde foram fuzilados os participantes da Confederação do Equador aqui no Ceará. Uma confederação feita por 4 estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Norte e Ceará, que pretendiam criar um país separado do Brasil durante o primeiro reinado, lá em 1824. Foi um movimento separatista, republicano, liberal, contrário às tendências autoritárias de Pedro I. É bom lembrar que o imperador havia dissolvido uma Assembleia Constituinte por achar-a liberal demais e havia imposto ou outorgado uma Constituição. Isso fez com que os movimentos liberais, que eram muito comuns aqui no Nordeste, se insurgissem contra ele. A Confederação teve o seu epicentro, digamos assim, em Pernambuco. E de Pernambuco vieram as ideias que impulsionaram os seus participantes. Aqui no Ceará, a Confederação foi liderada por Tristão Gonçalves Alencar Aripe e pelo seu irmão, o padre José Martiniano de Alencar. Por sinal, o padre Alencar depois foi senador do Império, inclusive é pai do escritor cearense José de Alencar. Tristão Gonçalves Alencar Aripe, tio do escritor José de Alencar, foi presidente do Ceará independente do Brasil por cerca de 71 dias. Tristão Gonçalves Alencar Aripe morreu combatendo as tropas imperiais, lá onde hoje é a cidade de Jaguaruana, lá no Riacho do Sangue, lá no Vale do Jaguaribe. Dos participantes da liderança desse movimento, apenas o padre José de Alencar não foi fuzilado. É bom dizer que quando a Confederação aconteceu, o padre Alencar não tinha nenhum filho ainda. Portanto, se ele tivesse sido fuzilado aqui no passeio público, nós não teríamos o autor de Iracema, o Guarani, etc. João Carapinima, Azevedo Bolão, Pessoa Anta, são alguns dos nomes que foram mortos, fuzilados, como traidores da pátria. Em 25 de março de 1825, aqui nesse espaço, num baobá que tem logo aqui do lado, uma árvore que ainda hoje testemunha esses momentos da cidade. Aqui está o baobá, que é testemunha de fatos históricos para a capital cearense. A árvore foi plantada há mais de 200 anos. Justamente neste local, os historiadores relatam a Confederação do Equador. Professor, aqui já morreu gente. Sim, aqui foram fuzilados os participantes desse movimento que defendia a independência do Nordeste em relação ao Brasil, chamado Confederação do Equador. Esse pessoal de ideias liberais, separatistas, republicanas, lutou por um Ceará independente do Brasil e do autoritarismo de Pedro I. Nessa árvore aqui, há mais ou menos 201 anos, foram fuzilados os participantes desse movimento. Professor, é uma espécie africana e resistente ao tempo, hein? Sem dúvida. Se pensarmos que damos à nossa cidade 300 anos, essa árvore está aqui há mais de 200. Essa árvore testemunha, pelo menos, 2/3 da história de Fortaleza, oficialmente falando. Agora, outras curiosidades importantes aqui no passeio público é em relação aos 3 pavimentos que aqui tinham. O passeio público ele foi idealizado como um espaço de convivência pública, mas ao mesmo tempo um espaço que respeita e preserva as distinções sociais que até hoje existem. O que ficou para nós hoje, século XXI, é só a parte da elite, é a parte realmente da classe emergente que se encontrava aqui nos fins de tarde. Se pensarmos que mais embaixo tinha um segundo nível, da classe média, e lá no terreiro do chão nós vamos encontrar onde as pessoas mais pobres se encontravam, é um espaço de convivência que acaba respeitando as distinções sociais e as desigualdades sociais da cidade. Pelo passeio público a gente consegue perceber também a presença de muitas esculturas e diferentes tipos. Tem uma explicação para isso?
Basicamente, o que se buscava na época era trazer uma identidade cultural europeia para esse espaço. Então nós vamos ver aqui desde ninfas gregas que lembram do neoclassicismo até o romantismo de um indígena cearense, sem falar dos bustos e estátuas. Para citar um exemplo, aqui nós temos um busto em homenagem ao Barão de Stuttgart, pesquisador e historiador cearense de grande destaque na época. É verdade que os trajes usados na época da Belle Époque, né, eram os trajes franceses? No calor que faz essa cidade? No calor que faz Fortaleza, as mulheres usavam aquelas roupas de armação pesadas, os tecidos caros importados da Inglaterra. A moda europeia fazia muito sucesso. Os cidadãos usavam jaquetões de tweed aqui em Fortaleza, nesse nosso calor dos trópicos. Mas a elite da época pensava o seguinte: de nada adianta ter dinheiro se eu não posso ostentar. E vou ostentar onde? No passeio público, com as roupas mais caras e mais europeias possíveis. Era uma Belle Époque, de fato. Aqui de cima dava para ver o andar lá de baixo, mais pertinho da praia, e ali tem registros que apontam que foi o local que aconteceu a primeira partida de futebol. O futebol também chegou ao Ceará, chegou a Fortaleza pelo passeio público. Lá embaixo, onde depois passou a existir o gasômetro, foi disputada a primeira partida de futebol aqui no Ceará entre uma equipe local, formada, como chamava-se na época, por um arremedo de time, contra jogadores que eram de um navio inglês mercante que havia ancorado na cidade. Os ingleses trouxeram a bola, explicaram como é que o jogo funcionava e lá embaixo, na areia onde hoje fica ali a leste-oeste, foi disputado o primeiro jogo de futebol da história do Ceará, final do século XIX, 1897 mais ou menos. Tem até aquela brincadeira, os ingleses criaram o futebol e o brasileiro aperfeiçoou. Ensinou os ingleses a jogar futebol, exatamente. No Benfica, o esporte também pulsa. Dos 300 anos de Fortaleza, o estádio Presidente Vargas está presente há mais de 80 deles. Mais que um palco para eventos esportivos, o PV guarda memórias valiosas da cidade de Fortaleza. O primeiro jogo de futebol da história do Ceará acontece nas proximidades do passeio público, mas o PV representa esse fator de identificação, essa marca da história. Essa é uma das grandes referenciais da memória afetiva do cidadão de Fortaleza. A cidade tem um estádio que é a marca da sua identificação, é o estádio da cidade. É o Presidente Vargas, é o PV, o PVzinho de açúcar. Na verdade, é muito mais do que um campo de futebol. O gramado em que desfilaram os maiores craques do futebol brasileiro. Há uma profunda identificação do Estádio Presidente Vargas com a cidade. A localização do PV, aqui nesse exato local, desfilaram as chuteiras imortais. O Pelé fez o seu 1000º jogo, não o 1000º gol. O 1000º gol foi lá no Maracanã. Mas o 1000º jogo da carreira do Pelé foi aqui no estádio Presidente Vargas, em que o Santos foi derrotado pelo Ceará Sporting. Mané Garrincha vestiu o manto sagrado do Fortaleza, mas o primeiro gol do estádio Presidente Vargas, quem marcou foi um jogador do Ferroviário, foi o chinês em 1941. O PV ele superou aquele período antigo dos campos de futebol dos bairros. Bem ao lado do PV havia o Campo do Prado, que originalmente era praticado o futebol cearense, as grandes pelejas, os grandes jogos do futebol brasileiro. Bem aqui na esquina do PV fica o IFCE, antigamente era a Escola Técnica. Foi exatamente ali que se localizava o Campo do Prado. Hoje é vizinho aqui do PV e o Campo do Prado não existe mais. Mas os estudantes, professores da UFCE vêm para o PV desfilar a sua paixão. Tinha um antigo time de futebol que não existe mais, que era o Gentilândia Futebol Clube. Aqui no entorno do Presidente Vargas, em dia de jogos, há uma grande movimentação. Todos os espaços ocupados, não é só dentro desse estádio não. A Praça da Gentilândia, os bares, os restaurantes tradicionais. O Benfica é isso, né? É um bairro da boemia, é um bairro de uma certa intelectualidade, é uma tradição de manifestações políticas que também acontecem aqui no entorno do PV. E esse gigante do Benfica observa tudo como quem observa as páginas da história que vão se desenrolando. A tensão, a ansiedade, a paixão que movimenta o coração de cada um dos torcedores cearenses, que tem como fator de identificação o nosso bairro do Benfica.
O primeiro jogador brasileiro que atuou no futebol da Inglaterra foi um cearense chamado Mirandinha. Ele surgiu no Ferroviário, mas ele vestiu a camisa do Fortaleza também. O Jardel, um dos grandes ídolos do futebol em Portugal, também cria do futebol cearense, lá da Barra do Ceará. Jogou muito aqui no estádio Presidente Vargas. Nós temos aqui as grandes alegrias. O último grande título do time do meu coração, que é o Ferroviário, foi aqui no estádio Presidente Vargas, decidindo e ganhando um título no estádio Presidente Vargas. Faz tempo que a gente não sente uma alegria tamanha. Tem clássico rei, Ceará e Fortaleza. Tem gols históricos marcados, gols de placa, né? Tem placa aqui colocado na entrada do Presidente Vargas que representa esses momentos mágicos, inesquecíveis da história do futebol brasileiro. Aqui também já aconteceram grandes shows de grandes nomes da música brasileira. A Xuxa fez show no Presidente Vargas. O PV tem capacidade para mais de 20 mil pessoas. Segundo dados da Prefeitura de Fortaleza, somente em 2025, mais de 200 mil torcedores passaram pelas arquibancadas do Presidente Vargas. É um estádio aconchegante, porém tem muitos prédios, tem casas ao redor. E essas pessoas aproveitam para assistir de camarote as partidas, né? Mas tem uma casa que é bem famosa aqui, professor. Qual que é essa casa? É curioso demais, viu? Porque aqui tem um camarote muito especial. Na verdade, é uma caixa d'água. Uma caixa d'água, tá vendo? Uma caixa d'água. E em dias de jogos, aquela caixa d'água fica tomada. Não raro, a gente assiste aí as emissoras de TV, pega essas imagens lá daquela caixa d'água ali, da quina, né? Pertinho da trave. O camarada às vezes monta um churrasquinho, convida os amigos e transforma aquilo ali num grande camarote. É possível também assistir aos jogos dos prédios, né? Você tem aí pessoal do IFCE, tem gente que também em dia de jogo acaba gaseando aula lá no IFCE. São histórias curiosas também, né? Agora, que história é essa que eu fiquei sabendo? Que mulher pelada já desfilou aqui dentro? Pois não é, tem essa história também. Hoje a gente vive um período importante para o futebol cearense, mas houve um período bem difícil do futebol cearense na década de 70, e aí alguns diretores, para atrair a torcida, acabaram trazendo aqui algumas mulheres e essas mulheres desfilaram nuas no PV. No final, todo mundo foi preso por atentado ao pudor, acabou todo mundo na delegacia. Tem muitas histórias engraçadas aqui no PV de gente na antiga placa, antes do placar eletrônico, de jogador perna de pau. Tinha um garoto do placar que era o Manezinho, ele ficava lá, era manual, né? E quando acontecia um gol, ele ia lá e mudava o placar. Tem histórias que ele acabou pegando no sono e perdeu a mudança do placar da partida. Tem muitas histórias engraçadas, mas especialmente histórias de paixão, de emoção, de tudo aquilo que representa o futebol. Agora, também é um momento de destacar que o PV também ajudou a salvar vidas, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Pois é, o PV é muito mais do que futebol. Em momentos passados, o PV já abrigou flagelados que, tangidos pela seca, pela fome, saíram do sertão e vieram em busca de melhores condições de vida na capital. O PV já abrigou flagelados de secas. Talvez uma das memórias heróicas da história do PV, talvez a mais digna dessas histórias, seja exatamente durante a pandemia. O PV virou um hospital de campanha e milhares de vidas foram salvas aqui neste equipamento. O PV se presta a essa história do futebol e também a várias histórias emocionantes da cidade de Fortaleza. Por isso que o PV não poderia ficar de fora dessa comemoração dos 300 anos da capital cearense. Não pode, é uma das marcas mais significativas, mais importantes da cidade. Mesmo quem não gosta de futebol sabe da importância do PV para a memória, para o afeto da cidade de Fortaleza. E viva o PVzinho de açúcar! Em outro ponto de Fortaleza, um gigante também coleciona títulos e emoções. O estádio Governador Plácido Castelo, a conhecida Arena Castelão, foi inaugurada em 1973 pelo então governador César Caos. Cerca de 70 mil pessoas participaram do evento.
Uma partida entre Ceará e Fortaleza que terminou empatada em 0-0. Castelão é, na verdade, um apelido carinhoso, né? O nome do estádio é Plácido Aderaldo Castelo e é chamado de Castelão. Da mesma forma como o estádio Presidente Vargas, pra gente vai ser sempre o PV. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ambos os estádios, PV e Castelão, foram construídos em períodos ditatoriais. O PV foi construído durante a ditadura do Getúlio Vargas, e tem um nome exatamente em homenagem ao presidente Vargas, enquanto que o Castelão foi construído durante a ditadura militar. Mas ambos celebram a multidão, a vida, a democracia, a pluralidade, a riqueza, a diversidade cultural do povo cearense. Diferentes áreas de Fortaleza foram consideradas para a construção da Arena Castelão. Regiões como Alagadiço, Pici e Itaperi chegaram a ser citadas como possibilidades, mas os altos custos e desafios de infraestrutura levaram à escolha do local atual. O Castelão tem mais de 50 anos de história. É um gigante que enche de orgulho os cidadãos de Fortaleza. O Papa João Paulo II já esteve lá. Ao lado do Papa esteve Dom Aloysio Loscheider. O Luiz Gonzaga cantou e toda a arquibancada cantou junto uma canção que pedia a bênção João de Deus. Também naquele estádio ocorreram grandes shows. Havia uma banda que fez muito sucesso para a adolescência, para a juventude, a banda Menudo, e lotou o estádio do Castelão. Shows históricos do Castelão, do Paul McCartney. Quem de nós não foi ou é apaixonado pela maior banda de todos os tempos, pelos Beatles? McCartney cantou no Castelão, e o maior show do Castelão é o Show da Bola. A Arena Castelão foi totalmente remodelada para receber jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014, que teve Fortaleza como uma das cidades sede. Durante as obras, foi necessário realizar até mesmo uma implosão parcial da estrutura. O procedimento, feito em 2011, demorou apenas 9 segundos. A demolição, a construção do novo estádio do Castelão parou a cidade. O Brasil inteiro estava acompanhando as obras para a Copa do Mundo de Futebol. O Castelão foi o primeiro dessas grandes arenas do futebol que foi construído para a realização daquele grande espetáculo. E o Castelão mudou demais. Antes da reforma do Castelão, haviam 2 espaços abertos dentro do Castelão, que acabaram sendo posteriormente cobertos na sua totalidade. As cadeiras eram de cimento, agora as cadeiras do Castelão são todas numeradas, têm todas a sua identificação. O Castelão possui conforto, acessibilidade, visão de jogo, é realmente um orgulho para a gente. E o que é mais interessante, é um estádio que fica muito bonito quando nós assistimos o espetáculo das torcidas. Foi no Castelão que Ceará e Fortaleza fizeram partidas memoráveis, históricas, de campanhas heróicas do futebol brasileiro. O Castelão está entre os maiores estádios do mundo. É o 4º do Brasil e o 1º do Norte e Nordeste. Atualmente, possui capacidade para receber mais de 60 mil espectadores. O bairro Messejana também possui forte ligação histórica com o futebol. Nesta área, onde hoje fica uma grande areninha, existia no passado um campo onde muitos jogos foram realizados. A tradição ganhou força a partir da década de 1930, com o surgimento de equipes como o Messejana Esporte Clube. Messejana, na época que era apenas distrito, nos anos 40, 50, 60, desenvolveu aqui uma prática esportiva muito querida, que é o futebol. Então nós tínhamos 2 times que eram rivais e separavam as famílias até pelo futebol. Era o Messejana Esporte Clube
e a Associação Atlética Salgado da Gama. Esses dois clubes chegaram a disputar a divisão de futebol. O Messejana disputou em 1968 o Campeonato Cearense, primeira divisão. E o Salgado da Gama ficou na segunda divisão. Quer dizer, amar o futebol, amar o esporte foi sempre uma marca dessa comunidade. Em 1955, o campeão cearense foi o Calouros do Ar. Campeão cearense. Calouros do Ar, ligado à base aérea e tudo. E ele veio jogar aqui. Foi um jogo histórico para a Messejana. Foi 6-2 para o Calouros jogando com o Messejana. 6-2. Então o Messejana ficou sempre assim, marcada pelas famílias, Almeida, Alencar, que contribuíram muito para o futebol. O senhor Sargento Lacerda, e isso era a história do Messejana. Eu ainda alcancei vários craques do Messejana. Tinha uma coisa curiosa, tinha uma família que era o ataque do Messejana todinho. Eram 4 irmãos do ataque do Messejana, num determinado momento. Uma mesma família, 4 atacantes. Em 1990, o time da produtora de combustível, o Tigrão, ganhou o Campeonato Cearense, sendo os atletas os meninos daqui de Messejana, 15 anos, 16 anos, e ganharam o Campeonato Cearense. Na década de 1960, o então prefeito Murilo Borges resolveu construir no terreno do campo de Messejana um estádio. A população se uniu ao projeto e até ajudou com a doação de materiais de construção. Com capacidade para 4.500 pessoas, a estrutura deu bastante notoriedade ao Messejana Esporte Clube. O prefeito Murilo Borges foi eleito em 1962. Ele foi eleito na época que o Brasil vivia o regime militar. 64 foi a Revolução, começou em 62 para frente. E ele ficou amigo de Messejana, teve muito volta aqui e ficou grato a Messejana. E a comunidade também. Aí botaram o nome, Murilão. O general Murilo Borges Moreira foi um homem sério, um homem bom do trabalho, o general Murilo Borges. Já nos anos 2000, recebeu o nome de Complexo Walter Lacerda, figura muito conhecida e querida no dia a dia do estádio. Dizia-se antigamente que o futebol era de pobre, hoje não, é de rico. Você ir para o estádio, para um jogo lá no Castelão, não pode levar menos de R$50. Para o transporte, para a arquibancada caríssima, R$100, R$200, para você assistir um jogo de futebol. Está fora do juízo, mas não há mais jeito. A televisão paga, a televisão patrocina, e isso mantém esse esporte permanentemente ativo. Em 2021, o estádio da Messejana foi inaugurado como uma areninha, sendo, de acordo com a prefeitura, o segundo maior equipamento desse tipo na capital cearense. Um investimento de R$1.600.000. Com mais de 16 mil metros quadrados, a Areninha Murilão dispõe de campo de futebol com mais de 8 mil metros quadrados, quadra poliesportiva e quadra de areia, além de arquibancada e vestiários. Professor, uma reforma é um novo visual, né? Totalmente diferente do que já foi um dia aqui. É como se você estivesse sofrendo no fogo do inferno e saísse para o céu. Para a comunidade, isso foi uma dádiva, foi uma coisa muito bem recebida, né? Quer dizer, de repente você dispõe de um espaço para correr, para se divertir, para se reunir, para assistir futebol. Outros esportes aqui também tem corrida. Quer dizer, é interessante demais essa realização. Murilão dinamizou, estava quase morto, estava caindo aos pedaços. Tinha uma palhoça, tinha uma muralha entre aspas, de palha de coqueiro. Então surgiu a ideia da arena. Tem área para futebol de areia, de voleibol, de correr. O pessoal corre muito aqui, comemorando ano de Messejana, os 300 anos.